Olá pessoal, um grande prazer que estamos começando o nosso curso de Direito Constitucional pelo TEC Concursos. Você que já é integrante da família TEC, já está acostumado com o nosso site, com as questões comentadas, com a teoria, você agora também tem o apoio das aulas de vídeo, né, auxiliando você a fixar melhor os conteúdos que serão apresentados aqui. Só queria deixar já claro, né, como é que é o nosso curso, né, a composição do nosso curso. Então nós temos aqui, nós vamos ter videoaulas com teoria e questões resolvidas, é o que nós vamos fazer aqui. Além da teoria que nós vamos comentar, vamos ter também algumas questõezinhas aqui resolvidas. A teoria independente direcionada ao conteúdo cobrado nas provas, que são aquelas guias que vocês já estão acostumados a ver. Então, por exemplo, saiu agora, 2020, no início, o edital para o concurso do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Então, o TEC formata uma guia direcionada com as questões que devem ser estudadas prioritariamente para esse concurso. Além disso, nós temos as questões comentadas, que você já tem um banco de dados com milhares de questões comentadas pelos nossos professores. Temos o material adaptado e atualizado conforme a legislação, né, e a jurisprudência. Então, o nosso material teórico, diferentemente dos cursos em PDF, né, nós conseguimos atualizar isso de uma maneira mais rápida conforme a legislação, as emendas constitucionais e a própria jurisprudência vai se atualizando. Bom, como é que a gente faz então para chegar perto desse alvo? O que que nós queremos aqui, né? Algumas dicas que eu dou, né, por conta do que eu tomei de decisão no meu planejamento para passar no concurso do Tribunal de Contas da União em 2008, para o Auditor Federal de Controle Externo. A primeira delas é: não faça leituras demoradas de teoria. Isso quer dizer que eu não vou fazer leituras demoradas de teoria? Vai. Mas, se por acaso, né, você tiver pouco tempo, ou você começou a estudar há pouco tempo, tem 3 meses, 6 meses para a prova, você não vai ficar pegando aí os manuais, aí lendo, você já vai focar nos pontos principais, fazer resumos, priorizar as questões. Se você tiver mais tempo, claro, aí você vai poder fazer a teoria daquela bibliografia que nós vamos aqui indicar. Além disso, né, não perca tempo com questões difíceis. O que quer dizer isso? Se você estiver resolvendo questões, você pode passar de uma questão a outra. Não está conseguindo resolver aquela questão, já pega o gabarito, já olha o comentário e já passa para a próxima. O seu cérebro já vai assimilando aquilo ali. A próxima você vai fazendo. Por que isso? Em vez de você perder 2, 3 minutos com uma questão difícil, você vai ter uma quantidade muito maior de questões. Quando você pegar de novo aquele tema, o seu cérebro já vai recuperar aquela informação. Então não tem problema nenhum você pegar já uma questão que você não sabe, já pegar, olhar logo o gabarito e já passar para a próxima, ok? Depois, estude jurisprudência, doutrina e lei seca. É muito importante para direito constitucional você estudar tanto a Constituição quanto a doutrina os principais doutrinadores, né, os livros que nós vamos indicar, e a jurisprudência do Supremo e às vezes até do próprio STJ. Jurisprudência do Supremo, você consegue os informativos do Supremo no site, se cadastra lá no Push, né? Apesar do nosso material ter muita informação de jurisprudência, pode ser que alguma coisa não esteja ali. Então é bom você olhar na página do Supremo, né, o STF e a Constituição, pegar os informativos mais ou menos de 2015 para cá, fazer uma leitura, né, dinâmica desses julgados, né, das emendas pelo menos desses julgados, ok? E a doutrina, também os livros e a lei seca, né? Além da Constituição, o que é importante você ler? A Lei 11.417 de 2006, que é a lei da súmula vinculante, a Lei 13.300 de 2016, que é a lei do mandado de junção individual e coletivo, a Lei 9868 de 1999, que trata da ação direta de inconstitucionalidade, da ação declaratória e da ação de inconstitucionalidade por omissão, a Lei 9882 de 1999, que trata da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a Lei 12.016 de 2009, que é a lei do mandado de segurança. Em algumas provas isso vai cair também com mais profundidade na área de direito constitucional, principalmente a provas da magistratura, da promotoria, defensoria pública, advocacia pública e delegados, né? E outras leis que nós vamos aí elencando para você ao longo do curso, que é importante que você faça uma leitura, sim,
né, do texto dessas leis, além da própria Constituição. Você vai ler tanto a Constituição que você vai acabar decorando os artigos. Não tenha preconceito contra provas, ou seja, pegue aí as provas mais atuais, mas também pode estudar provas aí de 2009, 2000, mesmo 2008 para cá, principalmente quando for teoria, que a jurisprudência não for muito atualizada, você pode estudar. Teoria, doutrina, isso não muda muita coisa. A jurisprudência é importante você ter questões mais atualizadas. Mas, por exemplo, vou pegar uma prova do município lá de Balneário Camboriú. Eu não vou fazer porque eu estou fazendo para delegado de polícia ou para AGU. Você vai pegar, sim. Muitas vezes você vai encontrar questões boas em provas de cargos municipais, cargos estaduais, então não tenha qualquer preconceito contra isso. Inclusive, nós vamos ver que em 2020 mesmo, nós tivemos aí provas municipais com cobrança para guarda municipal, né, com cobrança de teoria da Constituição, de interpretação da Constituição, que costuma mais cair em provas da magistratura e da promotoria. Então não tenha preconceito contra essas provas. E o examinador não inventa rodas, quer dizer, 70% a 65% das questões vão se repetir. Então ela vai ser escrita da mesma forma, com palavras diferentes, mas no fundo a ratio daquela questão vai ser a mesma sempre. 30% a 25% é que vai ser coisa nova, ou porque um doutrinador inventou algo novo, ou porque foi publicada uma nova jurisprudência, aí você vai. Mas quanto mais questões você resolver, mais você vai estar cobertando a totalidade, né, do conteúdo. Bom, e por fim, faça esquemas ou mapas mentais. Eu gostava muito de trabalhar com o MindJet, ou mesmo com o FreeMind, ou o Mind Manager. Existem vários aplicativos aí de mapa mental que você pode utilizar para construir os seus mapas, fazer os seus resumos, colocar os principais pontos. Eu tinha um mapa da Lei 8666, da Lei de Responsabilidade Fiscal, de tópicos da Constituição Federal, da Lei 9882. Isso facilita muito você guardar os pontos principais de cada lei, ok? Bom, e você vai competir contra 15, 20, 30, 50 mil candidatos? Não. Na verdade, você vai competir com aquele pelotão de elite, né, que são justamente aqueles 200, 300 candidatos que vão estar ali realmente lutando por aquelas vagas, né? Então, a linha de corte hoje está muito alta. 90% a 95% da prova de múltipla escolha, 85% a 90% da prova em provas de certo e errado, com uma errada anula a certa. Então, o nível está bastante alto. Então, na verdade, o seu objetivo é chegar no nível daqueles 200 e 300 ou 300 candidatos que estão já com um nível mais avançado de estudo e que já estão mais ou menos ali no mesmo nível, vão se diferenciar por 1, 2, 3 questões no máximo, para estar dentro ou fora das vagas do seu concurso. E aí vamos fazer algumas análises aqui da importância do direito constitucional dentro das provas. Eu peguei a prova aqui da Controladoria Geral do Estado do Ceará de 2019 para auditoria governamental. Você vê que o direito constitucional está ali com 7%. São várias matérias, né? Mas o direito constitucional está ali com 7%, né? Junto com o direito administrativo, acima de inglês, espanhol e raciocínio lógico. Então você vê há uma importância, né, dentro do... E na área de correição também, né, o direito constitucional com 7% aí junto com outras matérias. Na prova de procurador do Tribunal de Contas de Rondônia de 2019, o direito constitucional já aparece com 14%, junto com o direito administrativo, controle externo e direito financeiro, peso alto. Na prova do TJPR para técnico, apareceu do TJ Paraná, apareceu com 22,6%, acima de matemática, igualando-se a português, que normalmente é a prova com maior quantidade de questões. Na Câmara Legislativa do DF de 2018, o direito constitucional apareceu com 14% das questões, acima de todas as outras, incluído aí também a parte da Lei Orgânica do Distrito Federal. Perdão, só o direito constitucional mesmo, né? A Lei Orgânica do Distrito Federal tem uma parte específica lá com 6%. TJ Amazonas, analista 2019, também direito constitucional com 10,5% das questões. Acima de geografia, português não, mas legislação estadual, acessibilidade, legislação institucional do tribunal,
junto aí com o direito penal, direito processual civil e direito processual penal. Então, isso para demonstrar a importância da prova de direito constitucional, do peso desses concursos. A bibliografia sugerida, eu sempre falo aqui do livro do Vicente Paulo, do Marcelo Alexandrino, eles não são propriamente doutrinadores, mas fazem uma compilação muito boa, né, daquilo que está mais up-to-date na área de direito constitucional. Ao lado deles também o Pedro Lenza. O Pedro Lenza, às vezes, tem arrobos aí de doutrinador, mas ele é mais também um grande compilador dos principais teóricos, né, do direito constitucional. Então, você tem aqui, como constitucionalistas mesmos, né, fontes primárias, o Alexandre de Moraes, José Afonso da Silva, o Marcelo Novellino, tendo sido cobrado muito em prova, o Luiz Guilherme Marinoni, o Ingo Wolfgang Sarlet e o Mediero, no curso de Direito Constitucional, Paulo Bonavides e, mais recentemente, o professor Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, principalmente nessa parte de novo constitucionalismo. Ele é muito forte, muito cobrado aí nas provas da magistratura, da promotoria. Também o livro do Daniel Sarmento e do Cláudio Pereira de Souza Neto, nessa parte de história do constitucionalismo, teoria, método de trabalho, importante leitura, principalmente se você for fazer prova para magistratura e promotoria. Ok? Vamos então fazer um aquecimento para iniciar propriamente o nosso curso, né? E iniciando, o que nós vamos ver aqui na teoria geral, nesses primeiros blocos, né? Vamos falar da teoria geral do Estado, vamos falar de constitucionalismo e neoconstitucionalismo, os princípios constitucionais, extensíveis, estabelecidos, e o histórico das constituições no Brasil. Essa parte de teoria geral do direito constitucional, ela costuma aparecer com mais frequência na parte nas provas da área jurídica mesmo. Defensoria, Ministério Público, magistratura, delegado de polícia, advocacia pública, mas eventualmente aparecem também questões de analista e outras questões também de nível superior. Em nível médio é mais raro elas aparecerem. Então nós vamos tratar aqui dos principais pontos e dar algumas indicações de leitura para vocês. Então, começando aqui, o que é importante você ter em mente em relação à origem do constitucionalismo? Ela está muito ligada às origens do Estado moderno. Essa parte, então, ela vai englobar o estudo de alguns filósofos e alguns teóricos iluministas. Dentre os filósofos, é importante você ter em mente as ideias do Aristóteles. Aristóteles foi, como todos sabem, né, um filósofo grego, discípulo de Platão, que por sua vez foi discípulo de Sócrates, mas não aderiu completamente às ideias de Platão. A ideia que Platão tinha, por exemplo, do mundo das ideias e do mundo da realidade, Aristóteles não incorporou. Mas ele tem uma teoria política muito interessante, ligada à teoria das virtudes, Teoria das virtudes, a virtude individual que deve se refletir na virtude do exercício do poder na polis, na cidade, no exercício daqueles representantes em Atenas. Ele era ateniense. Então é bom você ter então um conhecimento, um certo conhecimento sobre a doutrina de Aristóteles. Qual é a boa fonte de leitura de Aristóteles? Boa fonte é aquela edição dos Os Pensadores, da Abril Cultural. Então ele traz lá todos os principais filósofos, Platão, Aristóteles, próprio Maquiavel, Thomas Hobbes, Jean Baudin. Então essa coleção Os Pensadores da Abril Cultural, você consegue ou em sebo, algumas vezes você consegue até em PDF, é uma boa fonte. Mas as ideias principais de Aristóteles, que cabe a gente aqui destacar, do que ele instituiu das formas puras de governo, que é a monarquia, governo de um homem, hereditário e perpétuo, a aristocracia, formada pelos homens mais aptos da república, selecionados em consenso pelos cidadãos, e a política ou democracia, chamado governo do povo, da maioria. E ele fala das formas impuras, que seria a tirania, o governo de um homem só, que transcende o poder por meios violentos e ilegítimos. E ele dizia que o regime político adequado é o misto, que ele chamava de timocracia, que combinava o governo de ricos e pobres,
o governo dos ricos, daqueles que têm mais saber, e os pobres seriam representados pelo número, pela quantidade daqueles que também teriam direito à representação popular. Bom, daí partimos para Maquiavel, né? Já na Idade Moderna, após aí as ruínas do feudalismo, boa parte dos doutrinadores coloca o Tratado de Westfália como o marco inicial das origens do Estado moderno, né? O Tratado de Westfália foi firmado no século XVI, 1641, se não me engano, e delimitou as fronteiras entre a França e os estados germânicos. Então isso simbolizou a derrocada do feudalismo, daqueles estados feudais, para o surgimento do chamado Estado moderno. E não podemos falar de constitucionalismo a partir do surgimento do Estado moderno. Mais na frente a gente vai ver que houveram, né, diversos pactos estamentais, principalmente na Inglaterra, como a Carta Magna de 1215, o Bill of Rights, Petition of Rights, o Habeas Corpus Act, todos no século XVII, que de uma forma ou de outra impuseram limites ao poder do monarca. Então a Inglaterra é o berço do parlamentarismo, do poder parlamentar, e podemos dizer que na Inglaterra, então, temos também o berço, né, do constitucionalismo. Voltando aqui, falando de Maquiavel, né, sempre há aquela ideia pejorativa de ser maquiavélico, mas por quê? Ele não tinha uma crença muito grande na mudança da natureza humana. Então ele não buscava modelos perfeitos de Estado. Talvez em função dele viver numa Itália segregada e dividida entre estados, cidades-estado, como Florença, como Veneza, ele via aqueles embates entre essas cidades-estado e ele procurava, na figura de um monarca poderoso, de um príncipe que pudesse reunir todos esses reinos para então governar com força. E ele dizia que era melhor um governante governar pelo medo do que governar pelo amor. Era melhor ele ser temido do que ser amado. E aí ele vai discorrer toda uma teoria de como, né, administrar os negócios do Estado. Nós vamos ver que na teoria de Maquiavel, na sua obra principal, O Príncipe, né, ele divide as formas de governo em monarquia, principado e república, né? Ele tinha certa preferência pela república. E dividia também os principados em hereditários e principados novos, né? Outra característica de Maquiavel é que ele não classifica as formas de governo em boas ou más, mas sim a sua principal característica de uma forma de governo é a sua estabilidade. Com isso ele justifica os fins, justifica os meios em função dos fins, né? De forçar a estabilidade de uma nação, muitas vezes, às vezes, o príncipe tem que lançar a mão de meios cruéis para que isso aconteça. Jean Bodin, esse jurista era membro do parlamento francês, acreditava no conceito de soberania ligado à realeza, mas um direito divino, é aquele direito delegado por Deus. O poder político perpétuo e soberano é justificado pela delegação direta, né, do poder divino. E ele não admitia uma outra forma de governo que não fosse a monarquia, concentrada na figura do príncipe. Ele achava que o governo do povo, de democracia, era ligado à coisa do demônio, do diabo. Então ele dava prevalência ao governo forte, ao governo central, né? Foi um dos teóricos, então, do absolutismo. Temos aí também Thomas Hobbes, então, o autor do Leviatã, que todo mundo fala, mas que ninguém leu, né? Ele entendia que os homens são iguais no estado de natureza. Ele foi também um teórico do absolutismo, acreditava no governo forte central. Só seria possível assegurar a paz dentro de um território, de uma nação, através do poder de um soberano. E esse soberano deveria ter poder absoluto para redigir as leis, para governar, mas não um governo em nome do povo, um governo que pudesse estabelecer leis para limitar as liberdades individuais. Não que o homem fosse ruim em estado de natureza, mas é que cada um, né, procura das suas necessidades e procura defender egoisticamente os seus interesses. Então, para que esses interesses contraditórios que entram em choque possam permitir uma certa estabilidade, a necessidade de um poder forte, de um Estado forte, grande, o Leviatã, que é responsável por manter essa coesão social.
Então, ele foi bastante influenciado pelas tribulações inglesas na época, a Guerra Civil, né, de 1642 a 48, o golpe de Estado que Cromwell deu em 1649 e a restauração da monarquia. John Locke já foi mais light, né? John Locke também justnaturalista, igual a Hobbes, mas ele era menos pessimista. Se Hobbes estava vinculado à defesa do absolutismo, Locke vivia mais de acordo com os ideais burgueses pré-iluministas, né? Então, ninguém poderia prejudicar ninguém no estado de natureza, mas justificar-se a instituição do Estado por meio de um contrato social, nos quais os homens entregam ao governo os seus direitos, né? E o legislativo deve fazer as leis. Não fica tudo concentrado na mão do soberano, como no caso de Thomas Hobbes. Eu preciso ter um poder que regule as leis, eu preciso ter um poder que executa. E esses poderes se vigiam, mas eles estão sempre vigiados também por quem os delegou no contrato social, que foi o povo. Então, essa figura do contrato, essa figura contratualista, cuidado, não vai aparecer em Thomas Hobbes, só vai aparecer em John Locke e Jean-Jacques Rousseau, como nós vamos ver mais na frente. Bom, depois nós temos Montesquieu, né? Esse aristocrata francês, um dos teóricos também da Revolução Francesa e um proeminente iluminista. Ele vai combater a ideia do justnaturalismo ou do direito divino e vai defender e vai combater também a soberania absoluta dos governantes, né? Assim como John Locke, ele acredita no contrato entre governantes e governados e não na vontade pessoal do soberano, né? Então, ele falava também do governo despótico, que era corrupto por natureza, pela ausência de leis e de limitação à atuação do soberano. E isso inspirou, né, a sua principal obra, né, a obra de Montesquieu, que é o espírito das leis. O que é que está por detrás da lei? A vontade da lei. Então ele dividia a necessidade de haver um poder que legislasse, um poder que executasse aquilo que está previsto na lei, ou no dizer de Seabra Fagundes, né, executar a lei de ofício, e um poder de julgar, porque esses três estavam na mão do soberano. E esses poderes, eles deveriam mais ou menos vigiar uns aos outros, para que um não se sobrepusesse sobre o outro. Há também aí o nascimento da teoria dos freios e contrapesos, ou checks and balances, que a gente vai ver mais na frente. Bom, por fim, Jean-Jacques Rousseau, que você precisa ler também, que é um dos principais contratualistas de família francesa, mas foi nascido em Genebra, na Suíça, né? E uma frase famosa dele, né, que o homem nasce livre, por toda parte encontra-se acorrentado, né, referindo-se aos governos em geral. Isso está lá no início, no primeiro capítulo do seu contrato social. Então ele defendia uma forma de associação política na qual as pessoas e os bens de cada associado seriam defendidos e protegidos com força comum, e pela qual cada um, sendo unido a todos, só obedeceria a si mesmo, permanecendo tão livre quanto estava no estado de natureza, né? Ele publicou também um discurso sobre a origem e os fundamentos das desigualdades entre os homens. Então, Jean-Jacques Rousseau foi um teórico que inspirou tanto os revolucionários franceses da Revolução de 1789, quanto os revolucionários comunistas, já a partir do Manifesto Comunista de Karl Marx, de 31 de março de 1848, publicado lá em Londres. Então, Jean-Jacques Rousseau vai ser um dos teóricos que vão inspirar tanto a Revolução Marxista quanto a Revolução Francesa. Bom, no contrato social ele compara a estrutura da sociedade com a estrutura de uma família, no qual o governante seria o pai de família e os familiares seriam como povo, que cedem parte da sua liberdade a esses governantes. Então, esses são então os principais teóricos aí do constitucionalismo que você precisa dar uma lida. Diversos livros aí que tratam desses assuntos, tanto o Daniel Sarmento fala um pouquinho, mas os livros da editora Abril Cultural, dos pensadores, os mais fidedignos, para você buscar aí nas fontes. Bom, então o nosso curso inicialmente vai tratar da teoria geral do Estado, as origens do Estado moderno, né, e um conceito geral do Estado, baseado lá na doutrina de Dalmo de Abreu Dallari,
nós podemos dizer que o Estado é a agregação de uma unidade populacional sob a tutela de um poder ou governo soberano, dentro de uma precisa delimitação territorial. E quais são os elementos desse Estado, né? Povo ou nação, território, povo ou poder soberano, e aí você não confunda, né, soberania, que é um atributo da República, com autonomia, que é um atributo das unidades que compõem essa República, como diz lá no artigo 18 da nossa Constituição Federal, né? A República Federativa é constituída pela União, os Estados, o DF e o município, todos autônomos nos termos desta Constituição, né? Então, e também o Dalmo de Abreu Dallara institui a finalidade como também um elemento, né, dessa construção aí do conceito de Estado, né? Bom, e o que seria então povo ou nação? Povo são as pessoas que compõem, né, aquela nação. Não necessariamente um Estado corresponderá a apenas uma nação. Você pode ter um Estado com várias nações ou várias etnias, como você tinha nas antigas repúblicas tchecas, né, na Bósnia-Herzegovina, na Iugoslávia. Então você tem, por exemplo, no Brasil, você tem diversas etnias indígenas, quilombolas. Então, podemos chamar isso de povos ou nações? Podemos. Inclusive, as bancas muitas vezes colocam que é possível haver mais de uma nação dentro de um mesmo Estado. Okay? Um território unificado, um poder que exerce a soberania e uma finalidade em comum, né, de todos esses elementos. Então, afinal, chegamos, o que é o direito constitucional? Né? A matriz de onde se emana toda a ordem jurídica de um determinado Estado e de onde se originam todos os demais institutos e ramos do direito interno, né? Vamos fazer aqui uma pausa e continuamos logo a seguir, dando continuidade a este tema.